Fala galerinha, bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você estiver assistindo essa aula. Hoje nós vamos dar continuidade às matérias de física para nonos anos. E o que a gente vai falar hoje é sobre ondas eletromagnéticas, tá? Hoje em dia, a maioria dos sistemas de comunicação que a gente conhece, rádio, TV, celular, os computadores, eles usam as ondas eletromagnéticas. Como a gente viu lá na última aula, a luz é um tipo de onda eletromagnética, né? Só que a gente consegue enxergar, o que está visível para a gente é uma faixa específica dessa onda eletromagnética. O resto das faixas a gente não consegue ver. E essas faixas que a gente não consegue ver a olho nu, que não são visíveis para nós, que são normalmente as mais úteis aí para transmissão desses vários meios de comunicação que a gente tem hoje em dia, tá? As ondas eletromagnéticas, todas elas vão se propagar no vácuo, quando não tenho ar, não tenho nada, eu tenho vácuo, a uma velocidade de 300 mil quilômetros por segundo, tá? E ela tá aí na tela para vocês, a maneira, a representação dessa onda. Ela é formada por campos elétricos com campos magnéticos, tá? O campo elétrico aí, pessoal, a gente pode ver que ele está simbolizado pelas setas azuis e os campos magnéticos pelas setas roxas. Mas, professor, o que é campo? Pensa o seguinte, um melhor exemplo. Você vai lá assar um bolo, ou sua mãe vai assar um bolo, seu pai vai assar um pão, o que seja. Na hora que você passar do lado do forno, se você passar bem pertinho, não precisa encostar. Você não sente um pouquinho quente ali na sua perna ou no seu braço quando você passou pertinho do forno? Só que você não está encostado. Então o que é isso? Lá dentro eu tenho uma área com grande intensidade de temperatura e essa temperatura ela vai modificar o que tem em volta ali da minha zona que é a formadora de temperatura ali. Toda essa área em volta seria um campo aí que eu tenho de calor, um campo de energia, certo? Então, um campo elétrico ou campo magnético sempre vai ter algo que vai gerar uma zona em volta dele de modificação. O campo elétrico, por exemplo, ele vai atrair, outras cargas ou vai repelir outras cargas que tiverem ali dentro do campo dele, que tiverem perto da área de influência dele. Então, esses seriam os campos. Mas não vem muito a questão agora sobre campo elétrico ou campo magnético. O mais importante é vocês verem esse tipo de onda e detectarem. Isso aí é um tipo de onda eletromagnética, tá bom? É bom a gente lembrar também da última aula que essas ondas eletromagnéticas ou qualquer tipo de onda, ela sempre vai seguir. Lembra? Eu vou ter a crista, que vai ser a parte de cima da minha onda, e o vale, que vai ser a parte de baixo da minha onda. Quando eu vou de crista até crista, ou seja, a minha onda começa a repetir, aí eu tenho um comprimento de onda, certo? De acordo com esse comprimento de onda, é que eu vou entender que tipo de onda eletromagnética que eu estou trabalhando. Ou também de acordo com a frequência, se eu quiser trabalhar. Vocês lembram da frequência? Frequência é a quantidade de vezes, quantidade de oscilações em um determinado período de tempo que eu faço algo, certo? Então, se eu tenho oscilações por tempo, vamos lembrar, quanto mais perto estão essas ondas, ou seja, o comprimento de onda menor, maior é a minha frequência. E assim, vice-versa, tá bom? Por que isso é importante? Olha aí, espectro eletromagnético. Aí a gente vê, esses tipos de ondas são todas ondas eletromagnéticas. Eu tenho os raios gama, os raios X, ultravioletas, infravermelho, micro-ondas e ondas de rádio. E a gente vai falar um pouquinho sobre cada uma delas. Ah, professor, e essa luz visível aí? Isso aí é o que a gente estudou na última aula sobre ondas principalmente. Essa partezinha aí do espectro é a parte que a gente consegue ver. Tá vendo que tem valores aí com distância, alguma coisa assim tá em metros, não tá? Isso aí é o comprimento de onda. Ali em cima eu tenho um desenho com a frequência da onda. Então olha os raios gama, as ondas elas estão bem pertinhas, elas são de frequências bem altas. Já lá pro final, para as ondas do rádio, elas estão bem espaçadas, então são ondas de frequências mais baixas. De acordo com o tamanho da minha onda, o comprimento dela, ou a frequência, se eu quiser avaliar, eu vou ter um tipo de onda. Então, a única parte que nós enxergamos no dia a dia é essa parte da luz visível. Ela está aí
de aproximadamente 400 nanômetros até 700 nanômetros. Olha só, quando a onda é desse comprimento é que a gente vai enxergar. Se ela for num comprimento um pouquinho menorzinho, a gente vai ver o lilás ali, por exemplo, de 400 nanômetros. Se a onda for de 600 nanômetros, a gente vai ver ela amarela, com um tom meio laranjado. De 700 nanômetros já vamos ver ela vermelha, certo? Professor, e se for maior ou menor que essa faixa? Aí a gente já não enxerga, são as ondas não visíveis. A gente vai entrar no infravermelho, micro-ondas, e por isso que a gente não vê, né? Por exemplo, quando tem uma antena de rádio bem grande, a gente não vê a onda ali saindo da antena, né? Para ser transmitida, e nem vê ela chegando nos receptores, nas antenas da nossa casa, por exemplo, para televisão. Mas vamos lá, vamos ver uma coisa de cada vez. Eu tenho a luz visível aí e olha a figurinha do lado. De acordo com o tipo de onda, eu tenho um tipo de aplicação. Por exemplo, as ondas de rádio ali, ó, elas podem ser usadas em micro-ondas, transmissão de rádio e televisão. A infravermelha já pode ser usada em transmissão do calor do sol ou radiadores. A luz visível é o que a gente vê, ultravioleta, a gente já lembra de raios solares, né? Porque não pode queimar, a gente tem que passar protetor solar. Raio-X a gente já lembra dos exames, e os raios gama a gente já lembra aí do incrível Hulk, aquelas coisas que envolvem mais, né? Uma parte, vamos dizer, da física, que envolve substâncias um pouquinho mais nocivas para a nossa saúde. Só que elas são utilizadas de maneira positiva também pra gente. Então vamos ver parte a parte? Olha só, primeiro exemplo que a gente vai ver aí, como é que funciona um rádio, tá bom? Antes de saber como funciona um rádio, teve uns caras muito importantes que eles estudaram pra gente isso aí, pra gente chegar no funcionamento de um rádio. Principalmente a gente pode citar 3 deles: Michael Faraday, James Maxwell e Heinrich Hertz. Tá? Esses 3, eles foram estudando as ondas e chegaram a um padrão que a gente pode usar hoje em dia nessas transmissões. Esses 3, eles viram que essas ondas eletromagnéticas, elas podem ser captadas num circuito, né? No qual a energia ela vai se alternar aí entre 2 tipos de componentes, o indutor e o capacitor. Então vamos pensar o seguinte, ó, vocês já brincaram de Lego? Quando eu tenho uma pecinha ali, eu tento encaixar na outra, que é possível encaixar, perfeito, uma encaixa na outra. Só que quando eu pego uma peça que não é possível encaixar na outra, não adianta você tentar ali. Você pode quebrar a pecinha e não vai encaixar. Então, quando a minha onda ela é gerada ali numa frequência e o meu receptor, pelo indutor e capacitor, chegam na mesma frequência, eu vou ter um contato e a onda é sintonizado. Então, entendendo isso, é que a gente vai entender a onda de rádio, tá? Como é que acontece a transmissão das ondas de rádio? Primeira coisa, a pessoa fala no microfone. Quando ela está falando, ela está com energia sonora. Essas ondas sonoras, elas vão ser convertidas lá no microfone em energia elétrica. Essa energia elétrica vai ser convertida em onda eletromagnética e vai ser transmitida pelo transmissor até ela chegar na antena lá do seu rádio. O seu rádio ele vai captar essas ondas e vai transformar de volta as ondas eletromagnéticas em ondas sonoras para a gente poder ouvir. Como é que ele transforma isso? Pelo receptor. Então o transmissor vai passar a energia sonora para a energia elétrica vai converter para onda eletromagnética. O receptor vai pegar a onda eletromagnética, vai passar para a energia elétrica e depois para a energia sonora. Então é um processo que começa de um jeito e depois volta do mesmo jeito, só que sentido inverso, tá bom? É assim que vai funcionar o rádio. Professor, e aquele AM e FM? O AM, ele é a sigla de amplitude modulada e o FM é o símbolo de frequência modulada. Então, de acordo com o que eu estou trabalhando, com a onda, amplitude ou frequência, eu posso sintonizar a minha onda de rádio aí. A televisão, o que ela vai mudar? Em vez de eu transmitir só ondas sonoras, né, onda eletromagnética que é transformado lá o som em energia elétrica, eu vou passar a imagem também. Então vai sair o som em imagem, o transmissor vai transformar isso em ondas eletromagnéticas,
vai chegar para a minha antena, normalmente a minha antena parabólica, e essa antena parabólica ela vai converter de uma maneira simples a onda de volta para som e imagem. Então a única coisa que difere do rádio é que em vez de vir só som, vem som e imagem, tá bom? Todos esses tipos de onda que a gente falou até agora, ondas de rádio e televisão, estão lá na faixa do espectro de ondas de rádio, tá bom? Agora, o micro-ondas, eu vou ter um comprimento de onda um pouquinho diferente. Ele vai estar lá no tipo de onda eletromagnética, que são as micro-ondas mesmo, igual tá lá. Como é que funciona isso? Micro-ondas, dentro dele tem um componente que chama magnetron. Esse magnetron aí, ele vai mandar um feixe de micro-ondas, e lá dentro tem um ventilador, que é o que faz o barulho mesmo, né, que a gente ouve no micro-ondas, e ele vai começar a mandar essas micro-ondas para o alimento. Essas micro-ondas, elas vão entrar dentro do alimento, elas vão vibrar os átomos que tem lá de água dentro do alimento e vai começar a aquecer a água que tem dentro do alimento. Então, o que o micro-ondas vai fazer? Na verdade, ele vai pegar e vai aquecer a água que tem lá dentro. Essa água aquecida vai aquecer todo o resto do alimento. E assim a gente tira lá de acordo com o tempo do micro-ondas, né? Tira o nosso alimento e ele já sai quentinho, tá bom? Pessoal, os celulares e os computadores, eles vão ter uma transmissão bem parecida com a transmissão que a gente viu lá no rádio, tá bom? Só que o que vai acontecer? Em vez de usar as ondas com comprimento de onda lá na faixa de ondas de rádio, os celulares eles vão funcionar nas micro-ondas, tá bom? Igual o funcionamento do micro-ondas mesmo. E aí aquele 2G, 3G ou 4G, ele só vai determinar a velocidade que vai transmitir os meus dados, né? Internet 4G, por exemplo, é uma internet muito mais rápida que uma internet 2G, porque a transmissão de dados ocorre muito mais rápido. Então essas ondas eletromagnéticas, elas vão ser transformadas em ondas sonoras, para a gente ouvir o som do celular, e luminosas, que vão iluminar a tela ali, né? Imagem e som. Então é bem próximo da televisão, só que agora, em vez de usar como a televisão ondas de rádio, vão ser usadas ondas ou umas micro-ondas, tá bom? Os controles remotos da televisão, você percebe que quando você clica um botãozinho ali, normalmente tem uma luzinha vermelha ali na frente. Não é à toa que essa luzinha é vermelha, porque os controles eles vão funcionar a partir das ondas eletromagnéticas que estão lá na faixa do infravermelho. Então, na hora que você clique em algum botão aí do meu controle, o que ele vai fazer? Ele vai transmitir essa onda, né? A partir do transmissor que está no controle. A televisão tem um receptor e vai converter essa onda eletromagnética em energia elétrica que vai dar alguma função para minha televisão. Ou de desligar a TV, ou de aumentar o volume, ou de mudar o canal. Aí depende bastante do botão que eu apertei lá no controle remoto, tá bom? Então até agora a gente viu vários tipos de onda. Nós vamos entrar agora as ondas eletromagnéticas mais nas importâncias com a saúde do ser humano, tá bom? Os usos do cotidiano mais relacionados a hospitais, à saúde, à estética. E para começar a gente vai estudar a radiação infravermelha, tá bom? A radiação infravermelha, pessoal, ela é normalmente encontrada quando eu estou trabalhando com sol, uma fogueira, um aquecedor de um ambiente, ou até o nosso próprio corpo ele pode emitir ondas infravermelhas. Eles são normalmente percebidos na forma de calor, tá? Por isso que é chamado de radiação infravermelha ou de radiação térmica, por estar muito relacionado a calor e temperatura. Só que assim, dependendo do tempo que você fica exposto e da frequência dessa onda, ela pode provocar alguns efeitos que não são bons para a nossa saúde, como ela pode provocar queimaduras no corpo ou até o problema de catarata, tá? Já por outro lado, se ela for bem trabalhada, o que ela pode ajudar? Essa radiação infravermelha, ela é muito empregada em tratamentos estéticos, tratamentos de pele. Ela pode ser empregada para combater flacidez da pele, contra acne, queloide, estrias, celulites, né? Porque ela provoca ali na região que você está aplicando, ela vai provocar um aumento ali da circulação sanguínea, meu sangue vai
vai circular mais naquela região e ele vai recuperar tecidos na nossa pele. Então é muito bom, muito bem utilizada, se utilizada da maneira certa e com cuidado. A radiação ultravioleta, a gente já lembra logo do sol, né, dos raios ultravioletas. Então ela tá naquela faixa lá ultravioleta de onda, tá numa frequência um pouquinho mais alta que as ondas anteriores, e elas são também encontradas não só no sol, elas são encontradas também em lâmpadas fluorescentes, quando não tem revestimento de fósforo. Aquelas lâmpadas muito utilizadas, né, em bronzeamento artificial, ou a luz negra nas casas noturnas, aquela luz um pouquinho azul, né, quando a gente está no escuro, que a gente vê nossa roupa brilhando um pouco. Então, ela é benéfica quando ela é utilizada na quantidade certa de exposição ao corpo humano, porque ela ajuda aí na produção de vitamina D do nosso corpo. Só que quando ela é muito exposta, o nosso corpo é muito exposto a esse tipo de radiação, normalmente aí vai provocar queimaduras, aumenta o risco de câncer de pele, então é tudo aquilo, né? O sol a gente pode ficar no horário certo e na quantidade certa. Isso é da radiação ultravioleta. O último tipo que a gente vai ver aí são ondas que elas são mais aplicadas em exames. São as ondas lá na faixa de raio-x, certo? O raio-x a gente já lembra direto quando a gente está trabalhando na medicina, com aqueles exames que a gente precisa ter uma chapa ali e ver quando normalmente quebrou uma perna, quando o dentista pede para ver nossa arcada dentária. Então, como é que vai funcionar o raio-x? Vai ter um transmissor que ele vai mandar várias ondas, essas ondas vão atravessar o nosso corpo e elas vão chegar num receptor. De acordo com a quantidade de recebimento das ondas, né, onde ele receber mais ondas, ele vai deixar mais escuro. Onde ele receber menos ondas, ele vai deixar mais claro. E aí a gente vai ver uma chapa realmente do que tem no interior do nosso corpo, tá? A gente tem que tomar muito cuidado com o raio-x, porque ele pode ser usado sim em quantidades boas, né? Ele pode ser muito benéfico para o nosso corpo. Só que se tiver um tempo de exposição alto, igual os outros tipos de onda, por exemplo, o ultravioleta, ele pode causar alteração no DNA do nosso corpo. Então tem que tomar muito cuidado na hora que for mexer com raio-x, tá? Os raios gama, eles já são as ondas de maior frequência, e a gente já lembra direto do filme do Hulk. Esses raios gama, eles são produzidos por elementos radioativos, tá? Como o rádio e o urânio. Então tem que ter muito mais cuidado para usar raios gama. Por quê? Se são radioativos, eles são nocivos de alguma forma para o nosso corpo. Então, onde que ele é melhor aplicado, tá? Ele pode ser aplicado para destruir algum tipo de tecido no nosso corpo. Ele pode causar mutação, ele pode desenvolver câncer, inclusive. Ah, professor, mas você só está falando coisas aí ruins? Como ele destrói tecidos, o que ele é usado? Ele é usado muito em tratamento para destruição de tumores, quando a pessoa está com problema de tumor. Os efeitos colaterais desse tratamento, normalmente, se você já conhece alguém que sofreu esse tipo de tratamento, é que a pessoa fica muito cansada, ela fica com náusea, dá diarreia, dá alteração nas células sanguíneas. Então, o corpo sofre um pouco mais para destruição de tecidos como tumores. É uma aplicação bem bacana, tá bom? Então, a gente viu vários tipos de ondas, entendemos as ondas eletromagnéticas. Se você tem alguma dúvida, deixa nos comentários. Se tem alguma sugestão, também deixa. Se você curtiu, aperta aí no botãozinho do like, tá bom? Agora nós vamos soltar uma outra aula com resolução de exercícios. Então já fique esperto para a próxima aula, pessoal. Valeu e até o próximo vídeo.